Nosso querido Deus, obrigada, Senhor, por esse sábado, por estarmos reunidos. E quero te pedir, Senhor, tua bênção sobre nós, sobre esse estudo, para que seja de utilidade, para que seja para crescimento, para que seja de evidência para o nosso coração e para que seja útil para que outras pessoas também possam contemplar, meu Deus, teu amor e teu cuidado e como o Senhor é consistente em tudo e como o Senhor é perfeito. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus também. Bom, gente, legal estar aqui com vocês hoje. Hoje eu não vou fazer muitas perguntas, porque eu acho que tem bastante coisinhas por cobrir, bastante detalhezinhos, e eu só tenho 1 hora para falar. Mas, eventualmente, pode ser que eu pergunte algo para vocês. O que eu vou apresentar hoje é sobre a mudança climática e 2014. Como cheguei a esse tema? Na verdade, eu estava querendo apresentar algo sobre vacinas, porque eu vi algumas pessoas comentando sobre vacinas no Ex o Noivo. Só que depois eu achei que seria mais conveniente e melhor a gente falar sobre os temas mais relevantes para o nosso tempo agora. Acredito que a questão das vacinas tem muito a ver com as duas fontes de informação e tem muito a ver com algo que a gente vai falar hoje também. Sobre a mentalidade protestante apóstata. Você já falou bastante sobre isso, já tem bastantes temas abordados nos vídeos falando sobre as vacinas, e eu acho que seria mais importante a gente colocar o foco em 2014 agora. Tá, então, começando. 2014, mês passado, a gente pôde contemplar uma lista de 24 coisas que aconteceram em 2014, coisas importantes, relevantes, com relação ao mundo, com relação à igreja, com relação a, nossa, muitíssimas coisas. E na semana passada, uma amiga do movimento, a gente estava numa sessão de perguntas e respostas, e ela perguntou, tá, mas o que tudo isso tem a ver com a lei dominical? A gente sabe que 2014, na nossa linha, representa, né, a lei dominical, e que esse passo, juntamente com outros passos, fazem com que a gente junte informações para o que seria a verdadeira lei dominical da linha dos 144 mil. Então, dentre esses temas, estava o que a Larinha apresentou hoje, que é o movimento incel, e também a mudança climática. Então, se a gente quiser entender o que esses 24 temas têm a ver com a lei dominical, o que tem a ver com 2014 com tudo isso, acho que a melhor maneira de a gente fazer é a gente pegar cada um desses temas e estudar cada um desses temas. E a gente vai chegando a conclusões e a gente vai poder reunir informação. Tá. E falando em reunir informação, é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. A Tess não falou muito sobre, não abordou muito temas sobre mudança climática nas apresentações dela, mas através do Media Broadcast. E a gente vai reunir essas informações aqui hoje. Bom, então, algumas perguntas que a gente deveria responder, né? Como eu já falei, o que tem a ver a mudança climática com 2014, com a lei dominical? Quais são as duas fontes de informação que se desenvolvem a partir desse tema? Quais são os impactos que teve a mudança climática em 2014? Qual é o entendimento científico sobre o tema que foi incrementado nesse ano, né? Qual é a resposta governamental ao câmbio climático em 2014? São perguntas. É muito importante a gente fazer perguntas para a gente saber o que a gente vai procurar. Talvez não todas as perguntas sejam respondidas tão claramente antes dessas perguntas vão ser respondidas, ou pelo menos vai te dar um direcionamento de saber que procurar, algum tipo de esclarecimento. Tá. Então, para abordar e para tentar responder essas perguntas, eu vou fazer 3 etapas. A primeira etapa é a gente comentar um pouco e reunir as informações dos artigos
que a Tess mandou. A segunda etapa, vou comentar sobre um documentário que ela mandou também, pelo mesmo meio, que fala sobre a mudança climática, um documentário de 2014. Vou falar sobre o primeiro episódio. E depois a gente vai falar sobre um pouco da mentalidade do protestantismo e o que para responder e finalizar tudo isso. Então, vamos começar. Já falei demais. O primeiro artigo que eu queria abordar com vocês é um artigo que ela mandou dia 11 de janeiro de 2022, mês passado. É um artigo... Bom, aqui ela tem alguns comentários. Ela fala aqui sobre a revista Time, um artigo de 2015, mostrando que 2014 foi o ano mais quente desde que a gente tem registro da temperatura na Terra, que começou em 1880. Então, aí a gente já tem a primeira informação que a gente pode pegar. Então, aqui a gente já tem essa informação de que foi o ano mais quente de que houve registro na história desde que a gente registra. Desde 1880, tá? E um outro artigo da National Geographic que diz, esse foi de janeiro de 2020, que diz que de 2020 a de 2010 a 2019 foi a década mais quente, tá? Então a gente tem duas testemunhas para isso, de fontes confiáveis. Então, em relação a isso, de por que a mudança climática tem relevância em 2014, foi sobre a questão do aumento de conhecimento científico e de estudos que foram liderados em 2014, que lançaram muito conhecimento importante sobre a mudança climática. Então, vou colocar aqui estudo científico, tá bom? Bom, esse artigo, a gente está no primeiro artigo, tá bom? Esse artigo fala sobre o aquecimento dos oceanos. Desde 1955, com medições dos oceanos, o ano que teve mais calor, o ano que teve mais calor e aquecimento dos oceanos, por aquecimento dos oceanos, foi 2021. Adivinhe qual foi o segundo ano mais quente? 2020. E o terceiro ano, 2019. Bom, o que isso mostra para a gente? Há uma progressão no aumento da... Ai, gente, que é isso? Do aquecimento dos oceanos, ou seja, a temperatura da Terra acaba influenciando na temperatura também dos oceanos. Por quê? Nossa Terra está coberta 70% por oceano e o oceano vai absorver 90% desse calor. Então, a gente tem aqui um aumento da temperatura dos oceanos, tá bom? Devido a quê? Devido ao aumento de temperatura na Terra. A gente já vai falar mais. Bom, e qual que é, segundo esse artigo, o que causa o aquecimento desses oceanos? Aumenta a incidência de tempestades, de furacões, de chuvas extremas, de inundações severas, causa derretimento de geleiras, que faz com que por ano, e isso aumenta o nível do mar. A gente já sabe que tem vilas, ilhas em perigo de serem inundadas. E, além disso, o oceano também absorve um terço do carbono, do dióxido de carbono emitido pelo homem, o que vai acidificar os corais, né, que são... É como se fosse uma floresta que tem debaixo da água. E que abriga um quarto da vida marinha e também serve de alimento para 500 milhões de pessoas no mundo. Tá? Então, de onde vem? O que acontece? Na Terra,
a gente tem... a gente tem, aqui na atmosfera, a gente tem estratos, e dentro desses estratos se acumula CO2 para quê? Para manter a temperatura da Terra. Com o aumento da emissão de dióxido de carbono, principalmente através da queima de combustíveis fósseis, né, do transporte, etc., e desmatamento, nossa, do trabalho escrever, né? Vou colocar assim, o desmatamento, isso aumenta o nível de CO2. Esse CO2 é importante para manter a temperatura da Terra, senão a gente seria uma grande bola de gelo. Com o aumento disso daqui, o que é um mecanismo natural e que serve para nos proteger, acaba juntando tanto CO2 aqui. Então, isso faz o aumento da temperatura da Terra, o aumento dos oceanos, com essas consequências que acabei de dizer, e outras coisas também que a gente já vai falar. Bom, então terminamos o primeiro artigo. Agora a gente vai seguir com o segundo artigo que eu gostaria de falar com vocês agora. O segundo artigo foi um artigo que ela mandou dia 14 de junho de 2021. Eu estou falando porque aí fica fácil de vocês encontrarem, depois se vocês quiserem ver, procurar, ler, tá bom? Rapidão que eu estou procurando ele aqui. Imagina. Ok. O segundo artigo fala sobre aceitando a mudança, falando sobre as teorias de conspiração relacionadas à mudança climática. Então, aqui ela vem comentando sobre duas fontes de informação e que nós, entendendo duas fontes de informação, entendemos que muitas das nossas crenças estavam baseadas na visão de mundo evangélica protestante, em que muito disso estava baseado em uma mentalidade conspiranoica, com uma manipulação da escritura, certo? Então, o que acontece é que há uma negação de que essas mudanças estão acontecendo. Então, eu vou colocar aqui que, por outro lado, vou colocar aqui no versos, tá? São versos. Uma mentalidade. Mas por que será que se negam esses fatos? Por que isso acontece? Terceiro artigo, 18 de julho de 2021. Aqui, ela marca 2014 como um ponto decisivo na mudança climática. No movimento, eles gostam de usar, né, esse turning point, que ele seria um ponto decisivo, um ponto muito importante com relação à mudança climática. Bom, por quê? E por que isso foi um ponto decisivo? Ela traz três coisas sobre o impacto no mundo, o entendimento científico e a resposta do governo. São três coisas que fazem com que 2014 seja um ponto decisivo sobre a mudança climática. E ela mostra que existe uma guerra cultural, certo? Em que evangélicos e republicanos, com teorias de conspiração, por sua interpretação de literal a literal, e sua visão de mundo, e crendo que a mudança climática é algo que faz parte do tempo de angústia, acabam negando essas coisas. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Nesse dia, 18/7, no dia anterior, a gente teve notícias de que houve enchentes na Europa, com mais de 170 mortos. E por que isso é negligência científica? Porque os países afetados por essas enchentes, em que pessoas morreram, foram países ricos.
países ricos têm um senso de invulnerabilidade, de que nada vai acontecer com a gente, de que as consequências das mudanças climáticas afetam aos pobres, afetam aqueles que estão ali no limiar de que se qualquer coisinha acontecer, eles vão ter uma erupção, vão ter um problema muito grande acontecendo. Então, se mostrou que não, que as mudanças climáticas, que a mudança climática traz consequência para todo mundo e não vê se a pessoa é rica ou se é pobre, certo? E a gente sabe que esses eventos têm se tornado e vão se tornar cada vez mais intensos e mais frequentes continuar, certo? Então, o que a gente vai colocar aqui como informação que a gente está recoletando é a questão de que 2014 é um ponto decisivo. Eu vou colocar aqui Turning Point, porque parece que tem mais peso, né? Sei lá. Ponto decisivo sobre a mudança climática. E vamos para o quarto artigo. Então, o quarto artigo, ela mandou tem 3 dias atrás. É um artigo do dia 2 de fevereiro. Bom, e basicamente esse artigo fala sobre o aquecimento dos oceanos. E não somente isso, é um artigo de um cara chamado Joseph Prum. Fala isso que eu disse para vocês, né, de que mais de 90% do calor é absorvido pelos oceanos, e que esse aumento de temperatura dos oceanos é um medidor do dano que está sendo causado à Terra, certo? E o interessante é que esse homem, o Joseph Prum, ele marca 2014 como um ponto de não retorno, porque o aumento, as temperaturas extremas nos oceanos do mundo, desde 2014 só vem aumentando. Ou seja, não é que foi um ponto isolado no tempo. Por isso ele chama de ponto de não retorno. Lembra que no primeiro artigo a gente falou que 2021 foi o ano mais quente dos oceanos, depois 2020, depois 2019, somente em aumento essa temperatura. Bom, então esses eram os artigos que eu queria comentar com vocês, mas tem outros artigos também que ela colocou sobre as mudanças climáticas, tá? Agora eu queria comentar com vocês sobre o documentário. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no bate-papo. Ponto de virada. É que fala um ponto de virada, mas eu acho muito esquisito o ponto de virada. Eu falo um ponto decisivo mesmo. Mas, porque eu acho que fica muito literal, mas eu nunca escutei em português ponto de virada não ser um movimento. Então, vamos continuar. Agora, eu gostaria de comentar com vocês sobre o documentário que a Tess colocou. Ela compartilhou também no ano passado. Se chama Years of Living Dangerously. Anos vivendo perigosamente. Então, eu vou comentar com vocês o primeiro episódio. O primeiro episódio fala sobre as secas. Tem vários episódios. Ela depois colocou toda a primeira temporada, são 9 episódios, e tem a segunda temporada que eu acho que nós não teremos acesso, porque teria que pagar e eu realmente não sei onde está. Mas eu vou comentar o primeiro episódio com vocês agora. Então, o documentário, no primeiro episódio, fala sobre as secas. E dentro desse primeiro episódio, são 3 ramas mais importantes que se tratam. Primeiro falando sobre a Indonésia, depois falando sobre a Síria e também sobre uma parte que está passando no Texas, nos Estados Unidos, que trata sobre a visão protestante sobre esse duelo entre ciência e religião e a visão protestante sobre isso. Bom, então vamos começar falando sobre a Indonésia. Tudo certo até aqui? Bom,
O que mostra nesse documentário? Nesse documentário, falava assim, que na Indonésia dava para ver do espaço a fumaça. E por que essa fumaça? Pela produção de óleo de palma. Eu acho que todo mundo aqui já escutou falar sobre o óleo de palma, principalmente nos últimos anos. Ele é o commodity que mais tem crescido no mundo no consumo. Por quê? Porque ele está em tudo, o óleo de palma. Ele está em bolachinhas que você compra, alimentos processados, em shampoos, em bolachas, em sabonetes, em sabões. Está em tudo o óleo de palma. Então, é um commodity forte. Então, o que acontece? Na Indonésia, eles plantam palma e, para isso, eles fazem o quê? O desmatamento de grandes regiões de floresta nativa para plantar essa monocultura, certo? Então, produz durante 25 anos e depois vai tudo de volta para o chão. E eles fazem o quê? Eles queimam, porque a queima é a forma mais barata de você conseguir destruir uma floresta, certo? Bom, o que acontece? Acontece que uma coisa interessante é que nas florestas da Indonésia eles têm um recurso que se chama turfa. A turfa é um recurso mineral de origem vegetal decomposto que está no solo da floresta. E ele é usado, dentre outras coisas, né, para melhorar a microbiota dos... É usado na agricultura para melhorar a microbiota, para melhorar a fertilidade do solo, mas também serve como aquecimento doméstico ou também pode ser transformado em carvão. Então, imagina um material que pode ser usado para aquecimento doméstico, o que não causa quando você coloca fogo nessa floresta? Fica queimando durante anos e anos e isso libera milhões de quilos de carbono, de dióxido de carbono durante esses anos de queima, certo? Então, aí no documentário mostra que existem algumas pessoas que tentam proteger a floresta, mas que essas florestas elas foram estatizadas, elas passam a ser florestas estatais, que estão nas mãos de políticos muito influentes, que falam que se a população quer ter o domínio sobre essas florestas, que tem que abrir a mão de algo. Então, a gente vê os interesses econômicos por trás disso. Bom, basicamente isso sobre a Indonésia desse documentário. Tô vendo aí se vocês não comentam nada, tá? A outra questão, e que a gente vai voltar a falar sobre isso também, um pouco mais na frente, desenvolver um pouco mais, é sobre a parte do documentário que acontece no Texas, certo? Nos Estados Unidos. Bom, aí no documentário mostra uma cidadezinha que... Ai, não me lembro o nome da cidade agora, peraí. Tá, quando eu vi o nome da cidade eu falo para vocês. Mas a cidade pequenininha de 22 mil habitantes, que tem 70 igrejas e que mostra o impacto que a seca teve sobre essa cidade. Por quê? O que movia essa cidade era uma empresa que se chama Cargill. Eu acho que tem no Brasil também. É uma empresa multinacional que faz processamento de alimentos, produção de alimentos, como essas cerealistas, essas empresas que a gente tem muito também no Brasil. Então, a principal fonte de renda que movia essa cidade era essa empresa, essa empresa agrícola. Então, essa empresa teve que fechar. Por quê? Por causa da seca que houve nos Estados Unidos. E, digamos, essa seca, ela não está limitada somente ao Texas, mas ela está afetando 2/3 de todo o território nacional. Então, o cara que foi lá entrevistar as pessoas e fazer a cobertura do documentário, ele perguntava para as pessoas, né? Você acha que isso que está acontecendo, essa falta de emprego,
e os problemas que vocês estão passando têm a ver com a seca? E as pessoas respondiam, não, acho que isso é bíblico. Ou então eles argumentavam que não, a seca ela vem pela vontade de Deus. Deus, ele dá chuva ao momento que ele quer, ele traz a seca no momento que ele quer, e ele faz isso para que mais perto dele. Eles faziam já há várias semanas uma caminhada de 6 milhas em volta do que era a fábrica, pedindo a Deus por chuva. Algumas pessoas falavam que isso acontecia por ciclos naturais da Terra, e de que havia na Terra ciclos de 20 anos que iam se renovando. Alguns diziam que Deus não era um cientista, que Deus sabia mais que os cientistas. E outras pessoas argumentavam usando uma interpretação literal da Bíblia, como todos, né, são interpretações literais, mas um deles fez uma aplicação de Gênesis 8:22 que fala: enquanto houver terra, sempre haverá semeadura e colheita. Então eles colocam a fé deles nisso. Bom, também nos Estados Unidos, também no Texas, numa cidade próxima, que se chama Lubbock, está uma mulher que se chama Catherine Hayhoe. Ela é uma cientista atmosférica e professora associada de ciência política na Universidade do Texas Tech. E ela é diretora do Centro de Ciência do Clima. Bom, essa mulher, ela explicou um pouco, né, sobre como o aumento da temperatura na Terra faz com que essas secas sejam mais frequentes, mais devastadoras. Então, ela mostrando, né, que o calor faz com que a água se evapore e isso gera secas, né, por evaporação. E o que está causando essas mudanças? Ela mostra que as pessoas tentam explicar isso através de 4 pontos principais. Alguns dizem que seriam os suspeitos habituais dessas secas. O primeiro, os ciclos naturais, que seriam mudanças internas no sistema climático da Terra. O 2, o Sol. O 3, a órbita da Terra, mudanças na órbita, na sua rotação. E o 4, sobre a geologia, né? Envolvendo vulcões, por exemplo. Só que o que acontece? Ela vai mostrando que cada um desses 4 pontos não é possível explicar, digamos, porque eu não vou saber explicar bem, obviamente, mas se nós fôssemos seguir os ciclos naturais da Terra, ela fala que, na verdade, a gente estaria com uma temperatura mais baixa. Sobre a questão da geologia, quando um vulcão entra em erupção, o efeito que ele causa é também aliviar e diminuir a temperatura. Ela mostra um gráfico, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no mês do noivo. Em 1970, houve um aumento na temperatura do Sol. Deixa eu colocar aqui. Ela foi mostrando assim, um gráfico, um aumento da temperatura da energia, né, emitida pelo Sol, até chegando aí em 2021, 2020, quando foi... Ah, não, na verdade era 2014, quando eles fizeram o documentário. Então, até 2014, tinha baixado a energia emitida pelo Sol. Só que aqui a gente via que até na década de 70, né, quando houve esse pico, a temperatura da Terra subia, mas a temperatura da Terra continuou a subir, diminuísse. Então, o que acontece? Também não é o coitadinho do Sol o culpado disso. Então, digamos, o que ela está falando, olha, na verdade, quem é o culpado desse aumento de temperatura? É o próprio ser humano, né? Isso é uma consequência das nossas ações, de como nós nos comportamos, de como é a dinâmica do mundo hoje, certo? Né? Entre ciência e religião.
que não seria um problema para essa cientista, porque ela é uma pessoa religiosa. O marido dela é pastor e tudo, e ela é filha de pastor também. Então, ela não enxerga essa divisão entre ciência e religião, que outras pessoas sim enxergam. E a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Se mostra que, inclusive, políticos no Texas, que são, obviamente, pessoas religiosas e que estão influenciadas por teorias de conspiração, dizem e pregam em âmbitos políticos mesmo, de que aqueles que tomam a posição de que há um aumento de temperatura global, eles estão mentindo, de que isso não está acontecendo. E essa cientista, ela fala que ela se frustra não somente porque há discordância de opinião, mas porque há mentiras, porque há pessoas que sim compreendem que há um aumento de temperatura da Terra, mas que não se importam com isso e que pregam para as pessoas que são influenciadas por elas de que o clima não tem mudado, de que o aumento da temperatura da Terra parou e que Deus nunca permitiria que isso acontecesse na Terra. Bom, obviamente que ela fala que um termômetro não é democrata ou republicano. Um termômetro é um termômetro. Então, para ela, não teria um problema ela ser uma republicana, o que de fato ela mas ela consegue enxergar que isso não tem a ver com a posição política dela, mas com fatos. Obviamente que, então, a gente vê que esse problema da seca acabou trazendo problemas econômicos, pessoas tiveram que sair da cidade, perderam comida, as escolas perderam alunos, pessoas perderam trabalhos, porque as pessoas foram embora. Então, a gente começa a enxergar que existem mudanças sociais acarretadas pela mudança climática. Certo? Nenhum comentário. Também não estou fazendo nenhuma pergunta, né, gente? Dá uma respirada aí e a gente vai passar para o terceiro ponto do documentário agora, que a gente vai falar sobre a Síria. O terceiro ponto desse documentário. E me pareceu super, super interessante. Olha só, durante os últimos 40 anos, essa mudança climática tem causado no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, um aumento de temperatura que faz com que haja secas. E há pontos de secas na borda do Mediterrâneo ali que são mais intensas. E a Síria está em um desses epicentros. Você vê que a gente comentou, né, que a mudança climática afeta todo mundo, mas para cada região do mundo acaba que é um aspecto diferente, sabe? Existe um lugar em que você vai ter mais tormentas, em que você vai ter mais tempestades, você vai ter mais ciclones, por exemplo, enchentes. Em outros lugares você vai ver mais presente a seca. Então, a Síria é um desses lugares, ela está bem no epicentro de seca. E essa seca, com essa história da Síria, a gente vê como isso tem um potencial para destruição social e instabilidade política. Olha só, presta atenção nisso, tanto que isso é importante. Existe conexão entre a seca e a guerra civil da Síria? Essa é uma questão que traz o documentário. Pode? Será que tem alguma conexão a seca com a guerra civil? Então, a diretora do essa mulher se chama Susan Rice. Ela é uma conselheira, era conselheira de segurança no momento, em 2014, quando ela estava dando a entrevista dos Estados Unidos, e hoje ela é diretora do Conselho de Política Doméstica
doméstica no governo Biden. Então, é uma mulher influente na política dos Estados Unidos. Ela é uma democrata e ela estava dando a entrevista, né, para esse cara. E ela fala que a mudança climática, hoje se entende bem que a mudança climática é uma questão de relevância em termos de segurança nacional. Por quê? Secas, inundações, falta de comida, escassez de água, tudo isso leva a uma instabilidade e insegurança humana, leva à pobreza e contribui para conflitos. E quando se lhe perguntou se ela enxergava isso na Síria, ela falou, olha, é difícil de a gente conseguir medir a relação, mas eu posso dizer que onde há pobreza, onde há fome, onde há políticas governamentais pobres, políticas repressivas das pessoas, há uma revolução, uma guerra. Aquilo ali, você coloca a população em uma situação facilmente inflamável. Essa é a resposta que ela dá. Ou seja, você está propenso para que você tenha ali uma estopim, tudo pega fogo. Porque, digamos, a população está convulsionada, eles estão com problemas sérios, estão passando fome, eles estão com pobreza. Então, se você vai, então, pedir para o governo para que ele te ajude, porque você está passando fome, porque você não está conseguindo plantar nada, e esse governo não te ajuda, como é no caso que aconteceu com outras pessoas da Síria, que foram pedir ajuda para o governo e colocaram eles na prisão, depois eles se envolveram na Revolução Síria, ou saíram do país como refugiados, me perdi, mas acontece isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Bom, então, nesse contexto, muitas pessoas que antes eram, por exemplo, fazendeiros, se tornaram militantes na guerra da Síria. Então, para a gente ver como é importante isso. Dentro dessa história da Síria, a gente vê que é uma população com fome, com pobreza, que a seca ela é um fator que desencadeia isso, ou que propicia, ou que aumenta. O que gerou? Né? Indiretamente, revolução, refugiados. Então, a gente vê mais problemas sociais que também estão ligados com mudança climática. E eu queria ler para vocês a conclusão que se dá nesse documentário, que foi o Thomas Friedman que falou, ele é um colunista do New York Times, e ele diz assim, ó, é muito interessante. As secas não são nada novo, assim como ditadores brutais, conflitos religiosos ou o desejo de liberdade que as pessoas têm. Mas, para os sírios que passaram por isso, a seca sempre vai estar em suas memórias e para sempre vai moldar seus sentimentos com relação ao regime que agora eles buscam derrubar. E nós devemos dar atenção a isso, de que essa parte volátil do mundo só está ficando mais quente e seca. E mais secas significa mais pessoas fora de seus lugares. Pessoas que têm que ir embora. Mais vidas ceifadas. E talvez mais guerra. E seríamos muito bobos em pensar de que isso não nos afetará também. Então, basicamente, são esses 3 pontos que se tocam nesse primeiro episódio que a Tess compartilhou com a gente. Então, a gente vê, né, como já disse, a questão da mudança climática afetando bastante questões sociais, guerras, revoluções. Bom, então eu falei que eu ia falar sobre os artigos, sobre o documentário, e agora a gente vai falar, ponto 3, sobre a mentalidade do protestantismo. Para finalizar,
Com o que a gente conecta isso? Vou fazer uma pergunta. Me diz aí em qual estudo que a gente vê bastante o desenvolvimento da mentalidade do protestantismo para a gente chegar à visão de mundo que os protestantes têm hoje. Me responde aí. Quem quiser pode abrir o microfone e falar. Acho que a gente começa com o Touro Apis. Toro Apis, o que mais? Protestantismo dividido, O que mais, Gabi? as teorias de conspiração que vem com isso. O Gabriel mencionou que o Health e o Walter White. Uhum. Alguém falou aí no fundo? A minha mãe, no fundo, falando das vacinas. As vacinas também tem tudo a ver, né? Tudo isso que você falou, tudo a ver. Ótimo, obrigada por participar. Obrigada também, Gabriel. Sim, tudo isso tem a ver. Tudo isso está na mesma gaveta. Agora, o que eu estava buscando mesmo é que eu acho que tem tudo a ver com isso também, era o que o Gabriel respondeu no chat. É o estudo, né, de Health Avage, ou Five, não sei. Bom, esse estudo em particular, eu quis dar uma revisada nele, porque ele fala sobre a mentalidade do protestantismo apóstolo, né? Como isso se desenvolve e como eles enxergam o Apocalipse, como eles enxergam o fim do mundo. Aliado a isso, já que a gente vai falar sobre a mentalidade do protestantismo apóstolo, lembra que eu falei de uma pesquisadora do documentário que se chamava Catherine Hayhoe? E eu falei que ela era protestante, então ela passa por esse problema dentro das igrejas em que frequenta, dentro da universidade, porque ela está na cidade mais conservadora do Texas, então imagina. Ela contou que na primeira aula que ela foi dar falando sobre mudança climática, do curso de geologia, todo mundo estava viajando. E um dos meninos levantou e falou assim: "Você é uma democrata". Então, ela faz uma apresentação do TED que eu quis assistir e eu vou compartilhar alguns pensamentos com vocês, porque eu achei muito interessante no que diz respeito à mentalidade protestante, a tudo que tem a ver com 2014 e a resistência que a gente encontra para pregar a mensagem hoje. Acaba que as pessoas relacionam a mudança climática não como um termômetro, não é protestante ou democrata. Mas eles não enxergam isso relacionado a seu estudo, a se você é uma pessoa inteligente, a se você está buscando fontes de informação legais, se você está querendo se informar, mas enxergam isso. E acabou que a gente foi colocando conservadores, eu sou cristão, eu sou republicano, ou eu sou, se você é um democrata, porque você é uma pessoa que não acredita em Deus, etc. Muitas pessoas têm essa visão. A gente sabe que vai além disso, né? Mas ela mostra nesse TED de que o fato da mudança climática é um problema real. E quando as pessoas não querem tomar uma decisão, uma posição para mudar isso, você dizer, eu não vou fazer nada sobre isso, te torna a pessoa o cara mau. Te torna a pessoa incorreta politicamente. Então, ninguém quer ser essa pessoa. Então, para eu me esquivar, para eu lavar as minhas mãos com relação à responsabilidade que eu tenho com relação ao planeta, o que eu faço? Eu crio argumentos, certo? Eu lembro que no Desejado de Todas as Nações, quando eles liam a profecia sobre a glória do segundo templo, e eles viam que o segundo templo era muito inferior ao primeiro, eles ficavam criando todo tipo de argumento e tentando explicar e fazer aplicações dessa profecia de todas as formas, para dizer como que a profecia tinha se cumprido,
de como o templo era grandioso, mas eles passaram por alto a verdadeira interpretação da profecia de que a presença de Jesus no templo fazia com que ele fosse mais glorioso. E então, é isso que esses protestantes fazem. Eles usam argumentos para se esquivar da verdade, do fato que eles não querem enxergar, daquele fato que está distanciado das suas teorias, das suas opiniões, dos seus preconceitos e da sua tradição. Então, o que eles falam? É o ciclo natural, é a vontade de Deus, faz parte da grande tribulação, é culpa do sol, os cientistas só querem dinheiro, os cientistas, não é? Tipo, vacinas, os cientistas só estão querendo ganhar dinheiro, tudo isso faz parte de uma conspiração de Satanás. Então, é isso os argumentos que eles usam. Argumentos baseados em uma interpretação literal das escrituras e uma visão muito limitada do mundo. Então, basicamente, não tem a ver com a ciência, não tem a ver com fatos, não tem a ver com coisas provadas, com evidência científica, com observação. Tem a ver com o quê? Com o que vocês acham que tem a ver isso? Se não tem a ver com os fatos. Uma palavra que vocês possam dizer. Estão pensando, né? Com o que é que tem a ver? O que está sendo colocado em jogo para não me deixar enxergar as evidências? Tudo isso que eu disse, as minhas opiniões, os meus preconceitos, tudo isso faz parte de quê? De uma palavra que começa com I. Tem a ver com a minha Igualdade. ideologia. Ai, Oi? Deus. Eu ia falar igualdade. Tem a ver com a minha ideologia, tem a ver com a minha identidade. E a frase do TED que eu queria trazer para vocês, presta atenção com o momento da frase, tá? Se as pessoas construíram sua identidade, rejeitando certo conjunto de fatos, ao discutir sobre estes fatos, sentem que isso é um ataque pessoal. Então, você apresenta um fato e a pessoa já fica toda nervosinha. E coloca isso para dar um empurrão, chega para lá. A questão da identidade, do que nos separa como um povo, certo? Como, por exemplo, se a gente vai pensar nos judeus, no tempo de Jesus, que os separava como um povo, era o sábado, era o que eles se apegavam e que se você tirasse isso deles, eles não sabiam o que fazer, o que sobra de mim se eu não tenho sábado para me vestir aqui. Eles têm esses conjuntos de valores e a negação de determinados outros valores e outras perspectivas como sua ideologia, como sua identidade. Se você tira isso deles, você tira tudo. Então, assim, nesse TED ela vem falando de que forma você pode abordar essas pessoas, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero continuar falando sobre ideologia e sobre a mentalidade do protestantismo apóstata. No estudo do Health Avate, o que a gente vê? A gente chega como conclusão dessas características que a tese vai mostrando, desse pensamento, o quê? Primeiro, a ideia de um estado profundo, liderado e iniciado por Satanás, que tem uniões secretas de instituições, de pessoas que estão unidas para fazer uma coisa globalista, para chegar a um único governo mundial que quer matar todo mundo, que quer o mal e etc. Segundo ponto, a noção de que a minha nação é uma nação cristã, através da minha interpretação de literal é literal, de que eu tenho que impor a moralidade cristã por meio do governo para finalidade de prosperidade da nação. Terceiro ponto, teorias de conspiração e interpretação de literal
a literal, a gente vê que essa mulher, a Helf, ela fala, é a Helf, né, que fala sobre a implantação como uma tatuagem de que seria uma marca da besta, que vão colocar em você. Então, algumas pessoas enxergam isso, fazem essa interpretação literal da Bíblia, achando que, por exemplo, e tentando encontrar uma, uma resposta para isso da marca da besta, eles falam, é a vacina, é isso, é aquilo. Então, gente, pelo amor de Deus, se você está com dúvidas de que não deve colocar vacina, é porque você está olhando para outra fonte de informação que não é que você deve enxergar e que você não está entendendo. O que está por trás disso? Acho que é uma mentalidade protestante, enfim, e que, digamos, tem que ver os vídeos, tem que se informar, porque você está em perigo de aceitar qualquer outra coisa, certo? Bom, então, chegando isso, a mentalidade. Ah, eu acabei falando de vacina, porque tem a ver, tudo isso tem a ver com a vacina. A gente está falando sobre a mudança climática, né, que também nega esses fatos. Então, chegando ao ponto da mentalidade do protestantismo apóstata, a gente vai concluir, então. A pergunta da Graciela, que me fez querer estudar sobre isso, foi: o que todas essas 24 coisas têm a ver com 2014? E quando eu pego um desses 24 e coloco aqui para a gente ver, sobre a mudança climática, eu falo, eles estão negando os fatos por causa da sua metodologia. Leva a quê? Se nós buscamos entender o mundo, ou achar que as vacinas estão erradas, ou que a mudança climática é uma coisa de conspiração, não sei o quê, eu estou adotando a mesma metodologia do protestantismo apóstata. E uma mesma metodologia vai me levar a uma mesma idolatria. A idolatria do touro ápice, né? Que vocês falaram aí, a Gabi e o Cristiano. Uma mesma idolatria tem a ver com o quê? Com adoração. E a adoração tem a ver com a lei dominical. E a lei dominical, na nossa linha, bom, na linha dos sacerdotes, é 2014. Bom, então acho que ficaram respondidas algumas das perguntas, talvez alguma pergunta não foi respondida tão claramente. Eu queria perguntar se vocês têm algum comentário ou querem fazer alguma pergunta sobre o tema. Então, é, é tipo assim, eu lembro quando antes do movimento, ainda acreditávamos no decreto dominical literal, né? Como bons adventistas, era isso, né? A gente sempre falava, nós temos uma verdade especial, mas não conseguimos explicar o porquê os adventistas iam chegar lá e não iam entender. Porque não é difícil, tu vai chegar no decreto dominical e já foi. É o decreto, todo mundo se prepara, todo mundo já sabe o que está acontecendo, porque todo adventista já sabe. A gente acha que justificava era simplesmente pelo que tão forte ou que tão firme viviam a fé, porque iam fraquejar quando chegassem lá. Depois, quando até começando a se explicar dispensações, começamos a entender a mentalidade do protestantismo, é super importante o porquê o adventismo está em tanto perigo. Porque como não é decreto dominical, eles simplesmente vão enxergar tudo como uma luta ideológica, que é isso que eu vejo que está acontecendo, isso que eu vejo com os pastores. Eles não estão falando mais de protestantismo, não estudam os Estados Unidos, não vejo eles estudando Apocalipse de forma certa. É tudo em relação a o que o Papa faz, o que é que a mudança climática e os, sei lá, as encíclicas falam. É tipo toda uma pesquisa, uma procura por algo que não está, porque não existe. Não tem diálogo sobre o decreto dominical. Então, agora sim, fica claro o que a gente falava lá atrás em teoria, que o adventismo vai naufragar ou vai cair no decreto dominical, em geral, né? A maioria, não todos, mas ele como estrutura. E é por isso, é porque a gente comprou essa ideologia, isso que tu falava, esse caráter, essa forma de pensar deles. Só refletindo mesmo, acima do que tu falou. É verdade, Pedro. Eu lembro que uma vez na igreja me falaram pra gente de que a questão de que, bom, o decreto dominical seria um pedido do povo instituído pelo governo, né? É isso que fala em Ellen White. Então eles falam assim: vejam então
as pessoas, por causa das mudanças climáticas, vão pedir para parar um dia, e esse dia vai ser o domingo. Por isso que a gente tem que estar contra essas coisas, entende? E outra coisa também, sobre o que você falou, por que tem essa visão de ficar só olhando para o Papa, ou de ter determinado posicionamento na igreja? Porque acaba que uma pessoa vai repetindo o discurso de outra, e vai repetindo o discurso de outra, repetindo o discurso de outra, vai passando isso de geração para geração. Isso acaba sendo o quê? Acaba que o nosso discurso se tornou uma tradição. Esse é um ponto. Então, a gente já vê aí a questão da tradição, né? Que impede... A tradição é uma expectativa. E a expectativa impede a gente enxergar as coisas na sua luz verdadeira, como as coisas realmente são. O touro ápis é uma expectativa que enxerga, que impede você de enxergar a verdade do caráter sobre Deus. Quando Jesus falou para os fariseus, olha, vocês não me aceitam, porque na verdade vocês não aceitaram Moisés. Vocês não entendiam o que Moisés estava falando. Se vocês entendessem o que Moisés realmente estava falando, vocês me aceitariam agora. É isso que a gente vê agora também. A gente, na igreja em geral, né, como nos foram ensinadas as coisas que a gente não sabia interpretar Ellen White. E também não sabíamos interpretar a Bíblia, não sabíamos ler. E se a gente não tivesse essa mudança de interpretação, a gente não estaria aceitando Jesus, né? A gente estaria como esses fariseus. Então, é muito importante isso que você falou, Pedro. Obrigada pelo seu comentário. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Eu só queria comentar um pouco sobre a minha experiência, que eu tive a primeira vez, eu me deparei com esse negacionismo climático, né? Que inclusive tem alguns artigos em inglês e português no Wikipédia, bem interessantes e completos. Mas foi quando eu fui à Escola dos Profetas no Arkansas, na época de 2015, né? E eu fiquei assim, de boquiaberta, assim, de realmente das teorias que eu fui confrontado, né? Sobre como que essa coisa do aquecimento global era uma coisa completamente fabricada, né? Segundo eles, né? E eu fiquei assim tão sem jeito, assim, tão surpreso que alguém poderia de fato acreditar, né, nessas teorias assim tão, sei lá, fantasiosas, né, sobre ciclos e não sei o quê. E por grande parte são misturados com pseudociência também, né? Aí é um perigo, né? Mas o que eu digo é que essa mentalidade, né, ela vem de longa data, né? E como a gente vê com tantos fenômenos na sociedade, né, a gente acaba copiando muito o que vem dos Estados Unidos, né? E eu suspeito que muitas dessas teorias, né, de negacionismo climático têm sua origem lá nos Estados Unidos, né? Que assim, é incrível que eu tive que ouvir de teorias conspiratórias, né? Nunca tinha encontrado tanta gente, né, de uma vez só, né, acumulados, que estava assim super disposta a acreditar em qualquer teoria, né? E é um perigo, né? Porque essas coisas são cativantes, são interessantes, né? São meio que fazem sentido, né? São alternativos, são críticos, né? E enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse legado, né? Que esse pensamento deixou, né? Engraçado que você falou que as coisas são interessantes, né? O que até se fala sobre o verde. Isso não tem sentido? Isso não parece ter sentido? Aumentou muito também quando o Trump ficou no poder, Gilberto falou. É verdade. Nossa, essas coisas estão em ebulição. Oi, Carolina. Eu só quero Oi. comentar. Satanás nunca vai trazer alguma coisa
tão diferente do que a verdade. Ele vai fazer tudo para trazer, para nós pensar é verdade. Então, aí também nós temos que ter muito cuidado realmente para ver as fontes como nós estamos a lidar. Então, isso tudo que tu estavas a dizer agora, nós não estamos na época para realmente dormir. Nós, como sacerdotes, temos que ser muito alertas, porque é impossível Satanás para trazer qualquer coisa tão visível, sabes? Eu sei, eu consigo ver isso é errado, eu consigo ver isso está certo. Não, ele vai trazer tudo tipo expressividade. Então é isso que eu quero dizer. Obrigada. Gilberto, você pode orar para a gente? Sim, claro. Santíssimo Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de podermos estar aqui juntos, compartilhando da Tua Palavra, e pedimos que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, que o movimento está se preparando para começar seu grande trabalho, que o Senhor possa ajudar, que todos nós possamos vencer todas as nossas limitações, que nós possamos estarmos todos aprovados para ser instrumento na mão do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, agradecemos imensamente por todas essas bênçãos derramadas. Seja conosco hoje e a todo momento da nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos hoje e sempre. Amém.